Olá, seja bem-vindo a Escrever Poesia, eu sou James Moraes e se você chegou até esse vídeo é porque você tem uma vontade de escrever um poema, mas pode estar meio perdido por onde começar, por onde que eu começo a escrever, onde eu procuro informação, o que eu preciso saber, quais recursos são necessários para poder escrever um poema, se tem ferramentas que podem me ajudar, como é que na gramática, na língua portuguesa, eu posso encontrar ferramentas que vão me ajudar na escrita poética. Bom, se você tem essa vontade, tem essas dúvidas, você veio ao vídeo certo. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode escrever poemas de uma vez por todas, mesmo que nunca tenha escrito antes. Então, antes de começar, te digo que aqui na descrição vai estar o link do PDF de tudo que eu vou escrever aqui, das informações que eu vou colocar, você vai poder ter acesso depois gratuitamente para poder consultar e ver esse vídeo outras vezes também. E lembrando que você pode marcar aqui no sininho para poder acompanhar as postagens e seguir no canal e acompanhar outros conteúdos que posto aqui sobre escrita poética. Meu canal é só sobre escrever poemas, então que você vai encontrar de tudo que eu aprendi na minha experiência de quase uma década escrevendo poemas e do que eu venho buscando para trazer essa linguagem mais acessível e prática para quem quer escrever poemas e quem quer aprimorar também, para quem já escreve, certo? Então vamos lá, vamos para a minha lousa mágica, a lousa mágica da poesia, que agora eu vou compartilhando com você e vou escrevendo para que isso fique mais didático, para que isso você possa ir escrevendo também, anotando, fazendo suas anotações. Escrever poemas. O que é um poema? Por que escrever um poema? Porque você sente essa necessidade de escrever, de colocar para fora o que você quer expressar. Bom, um poema é nada mais nada menos do que um formato literário, de um conjunto de palavras que formam versos. Esses conjuntos de versos vão formar as estrofes formam um poema. Então, um poema é um formato literário. Um poema, e o que é um formato literário? Um formato escrito formado por versos, estrofes, e nesses versos, estrofes podem conter rimas, podem conter figuras de linguagem, podem conter musicalidade, ritmo, melodia, e alguns outros aspectos que um poema traz, o que faz um poema ser um poema. Geralmente, quando vemos um formato escrito assim, vou copiar um poema aqui para termos como base, como referência. Este poema de Cleonice Rainho, chamado Ideias. Bom, isso é um poema. Percebemos aqui os versos. Estes versos formam as estrofes, e este conjunto de estrofes formam todo o poema. Eu vou apagar aqui, mas lá na frente vamos voltar com este poema para estudá-lo mais. Então vimos o que é um poema. Um poema é um formato literário assim, escrito assim e estabelecido nesse formato. Ele não é um texto corrido. Geralmente o texto corrido ele é uma prosa. Uma prosa é quando ele não possui versos. As linhas elas formam parágrafos e não estrofes, como aqui. A linguagem e a escrita poética elas podem estar tanto nos poemas quanto nas prosas. Então vimos que o poema é um formato escrito, não necessariamente é uma poesia. Porque o que é uma poesia? A poesia é uma linguagem. Aqui no nosso país temos um senso comum de que poema e poesia são a mesma coisa, mas não são. Uma poesia é uma linguagem, a linguagem que busca ver e aprofundar nas essências das coisas, compreender a vida, a natureza. E o poema é um formato escrito, traduzindo essa linguagem. Então vou escrever uma poesia. Não é errado falar e escrever uma poesia. Mas uma poesia nem sempre é aquele formato de um poema. Ele pode ser no formato de uma prosa. Essa linguagem poesia também pode ser transferida e transmitida através da música, da pintura, da escultura e de tantos outros meios e formatos que a arte nos possibilita expressar esta linguagem que busca aprofundar nas coisas, falar
da essência de tudo, a essência de nós mesmos, de sentimentos, de emoções, de pensamentos, de experiências de vida. Então a poesia é uma linguagem que busca aprofundar na essência das coisas, da vida, das experiências e das vivências, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, de ideias. Ou seja, a poesia é uma linguagem que nos permite adentrar, ver isso com mais profundidade. E um poema é uma tradução desta linguagem chamada poesia. Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter já em mente, diferenciar isso. Porque muitas pessoas se prendem em questões, por exemplo, eu não nasci para isso, eu não tenho um dom de escrever poesia, eu não tenho um dom de falar de coisas assim como os poetas escrevem. Vou te mostrar que não, que todos nós podemos sim escrever poemas. Todos nós podemos ter a capacidade de nos expressar através de poemas, com recursos que temos dentro de nós, que faz parte da essência humana. Vamos lá então, eu vou até colocar aqui em negrito para ficar mais destacado. Ao escrever um poema, você está traduzindo esta linguagem. E é justamente sobre essa linguagem que vamos falar hoje, porque ela é o que vai direcionar todo o processo de você escrever um poema. Para você que está começando agora, que está começando a praticar, que está começando a entrar nesse mundo da escrita poética, isso que vai fazer uma diferença enorme daqui para frente na sua prática de escrever. Escrever um poema é nada mais, nada menos do que traduzir as experiências de vida. Traduzir a experiência de vida? Isso. Bom, eu, você e todo mundo que a gente conhece tem uma vida. Todos nós cotidianamente estamos experienciando a vida, experienciando fatos, situações e inúmeros ambientes do qual atuamos, no trabalho, seja na escola, na universidade, na família, na convivência de um relacionamento, conosco mesmo, porque nos relacionamos com o mundo externo, mas também nos relacionamos com o mundo interno. Temos uma vida dentro de nós também. São os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as emoções que temos, o que sentimos, como vemos a vida, como absorvemos as experiências que temos no mundo externo. Esta ligação de ver o mundo interno, o que sentimos, o que percebemos da vida, é justamente falar sobre a percepção desse mundo externo. Isso é escrever uma poesia, traduzir essa linguagem. Você encontra dentro de você todo o conteúdo que você precisa escrever. Tudo que um poeta escreve está dentro dele. Assim como quando você vai ensinar algo para alguém, você ensina aquilo que você já experienciou, que você pelo menos sabe. Essa referência ela vai vir de dentro de você. Então, essas experiências de vida, elas vão fazer um total sentido quando você for escrever. Quando você for falar daquilo que você vive, daquilo que você sente, daquilo que você percebe do mundo, percebe da vida. Vamos lá, escrever um poema é nada mais nada menos do que traduzir as experiências de vida. Todos nós temos experiências de vida o tempo todo. O tempo todo estamos experienciando algo. Situações, vivências, experiências, cotidianamente, todos os dias. Temos algo que vivemos, temos algo a dizer sobre alguma coisa do qual fizemos parte. Fazemos parte de tudo o que nos acontece. Você, eu, todas as pessoas têm percepções únicas da vida, mesmo na mesma experiência vivida. Se você quer escrever poemas, você vai buscar dentro de você essas referências. Por isso que não é um dom escrever algo. É simplesmente unir a vontade de escrever. O que escrever? Unido ao quê? A alguma técnica. É unir a vontade de escrever com as técnicas e ferramentas propícias a escrever um poema. Então nós não nascemos sabendo ler, sabendo escrever.
A gente aprende na escola. A gente começa ali no ensino infantil, começa a fazer as formas das letras, começa a entender e compreender o som de cada uma, unir as letras e formar sílabas, depois unir sílabas e formar palavras, depois unir palavras e formar frases, unir frases e formar textos, textos vão formar livros, vão formar histórias, enfim. Tudo isso aprendemos, nós não sabíamos de nada disso. Então são técnicas que a gramática da nossa língua nos forneceu. Para escrever um poema, também há recursos, há ferramentas que a nossa gramática proporciona exclusivamente para escrever poemas. Mas ter apenas a técnica não vai te fazer fluir ao escrever, porque há algumas coisas que sabemos fazer na vida, se não tivermos uma vontade interior, não vai adiantar só saber fazer. Como, por exemplo, tocar um instrumento musical. Se a pessoa sabe tocar um piano, mas ela não gosta do som do piano, não vai fazer muito sentido. Mas entende que é necessário unir algo dentro de você, e se você chegou até esse vídeo é porque você tem isso dentro, esse fogo, essa chama dentro de você está pulsando, e você já tem isso. Agora é aliar isso com alguns desses princípios e técnicas que você vai conseguir escrever. Capacidade e vontade de escrever com as técnicas da nossa língua. Simplesmente isso. Bom, se você anda de bicicleta e quando você começou a andar, não foi já começou pedalando e já foi sem cambalear, sem aquele ajuste do equilíbrio. Não, você caiu um pouco, se desequilibrou, até que então você começou a andar de maneira equilibrada. Então aqui da mesma forma escrever um poema. Você vai começar aqui com esses princípios e vai praticar. E vai também se abastecer de conhecimento, de conhecer quais são os princípios, esses recursos da gramática. No meu canal tem muito conteúdo. Eu sei que para quem já busca é um pouco difícil, escasso, achar um material prático voltado a quem quer escrever poemas. E essa é justamente a minha busca, trazer esse conhecimento e esteja acessível de uma maneira muito mais prática, unindo as experiências que tive com os recursos que já possuem na nossa língua. Então, você, eu, todas as pessoas têm percepções únicas da vida. E essas percepções únicas fazem com que o seu poema, o meu e de quem escreve, seja autêntico. E essa é a beleza do poema. Nesse caso, um poema é autêntico, original e genuíno. Para mim, na minha vivência que eu percebi, é um dos princípios mais importantes. Todos nós temos uma forma de ver o mundo, uma forma de ver a vida diferente. E buscar colocar as nossas experiências de vida em um poema nos ajuda a compreender o que está dentro de nós, nos ajuda a ver por outros ângulos, a reforçar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, ter mais assertividade, porque quando a gente coloca para fora, começa a fazer mais sentido. A gente começa a ver por outro ângulo. Quando fica tudo muito dentro da cabeça, acaba que a gente não consegue ver por completo. Você fica só no pensamento. Colocando para fora, aquilo começa a ter um outro sentido. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, que você idealiza. Trouxe um poema que escrevi em 2016, expressando o que senti em uma situação que eu vivi. Estava minha esposa, eu e um grupo de amigos fazendo uma trilha no meio do cerrado, em uma cidade aqui de Goiás chamada Cocalzinho. E saímos para fazer uma trilha de manhãzinha, amanhecendo. E chegou um momento da trilha em que tive uma visão assim que foi deslumbrante, porque estava um degradê, estava uma escala de cores daquele amanhecer, o sol assim, o sol ainda não tinha nascido, mas estava uma cor amarelado, suave, na linha do horizonte, mas no céu estava um azul bem intenso, e essas nuances me gerou um momento de
contemplar aquilo. Trouxe um sentimento de que eu estava ligado àquilo. E era uma imensidão aquele céu, estar na natureza, com pessoas queridas e com a minha noiva, que hoje é minha esposa. Então, eu escrevi este poema justamente para eu expressar o que eu vivi naquele dia. Eu escrevi, inclusive, no mesmo dia, e eu guardei, tenho guardado até hoje, inclusive até tirei uma foto, vou compartilhar aqui com você, para mostrar que a gente pode extrair um ensinamento, extrair um ponto de vista, uma percepção mais aprofundada de um fato que nos aconteceu, de maneira que isso fique guardado, de maneira que eu possa ver isso por um outro ângulo, eu possa reforçar aquele momento que eu vivi. Eu tenho aquele momento até hoje na minha cabeça, na minha mente, e tenho ele guardado em uma foto e guardado em palavras. E é este o poema. Quando alegremente soubemos que íamos para o ponto alto ver o renascimento do sol luminoso, despertou em nós um sentimento vibrante que aquelas estrelas que brilhavam livres aos nossos olhos. A lua estava ali, bem acima, indicando a presença do sol, pois nos refletia sua alva luz. O horizonte estava em tons de ouro, num degradê surreal para o azul, ornamentado por ligeiras nuvens. Ah, e como os olhos dela brilhavam! Esse foi um momento mágico para mim, porque eu estava a contemplar aquele momento e quando eu olhei para minha noiva, os olhos dela também estavam brilhando com aquele momento. Eu senti um sentimento de ligação, estávamos ligados a algo que era muito mais imenso do que nós. E por isso estávamos ligados um com o outro. E outras pessoas também do grupo também pararam para ver aquela cena, aquela paisagem. E a lua, ela estava presente e foi bonito de ver. Pensa numa cena bonita. Bom, esta aqui é a foto daquele momento. Eu busquei, através de um poema, representar aquele momento, que para mim foi uma vivência extraordinária. Pode parecer simples ver um amanhecer, mas aquele momento foi mágico. Por quê? Porque foi o que eu vivi. E com certeza você tem momentos mágicos na sua vida. Isso é o bastante já para você começar a escrever um poema. Não se acanhe no sentido de que eu nunca escrevi, não tenho experiência, não sei o que escrever. Não pense assim. Você tem experiências de vida, você tem percepções do mundo e que faz toda a diferença. E algo que acredito fielmente é que todos nós viemos dar uma palavra ao mundo. Como assim, James? Todos nós viemos dar uma palavra ao mundo. Para ilustrar isso, vou trazer um fato que aconteceu na história. Um fato verídico e que ilustra muito bem essa ideia de que cada um de nós temos uma palavra para dar a voz ao mundo. Lá na era clássica grega, a cidade de Atenas estava em conflito com outros povos ali daquela região e numa determinada batalha era preciso que alguém fosse até Atenas avisar ao governante ateniense de que eles tinham vencido a batalha, porque senão, se ele não soubesse em pouquíssimo tempo, eles iam invadir uma outra área e iam mudar o rumo da história, do tão fatídico que era aquele momento, de tão importante que era. Então, esse campo de batalha ficava a 42 quilômetros de distância de Atenas. E o general da batalha, que estava presente no campo de batalha, precisava de alguém que fosse lá o mais rápido possível para poder avisar o governante ateniense de que eles tinham vencido e que não precisava prosseguir com a outra etapa lá da guerra. E foi então que o general chamado Milcíades chamou um soldado chamado Feidípedes. Os nomes gregos são bonitos aí, para quem quer ter um filho, tem uns nomes maravilhosos aí. Então o general Milcíades chamou o soldado Feidípedes. Feidípedes era conhecido por correr algumas distâncias longas, em vista do que tinha-se naquela época, o pessoal corria. O general deu esta missão a Feidípedes, de ir até Atenas, correndo o mais rápido possível e dar um recado
ao governante ateniense de que tinham vencido. E Feidípides foi correndo, começou a correr e não parou mais, 42 quilômetros. Ele chegou até o palácio do governante ateniense e já cansado, ofegante, ele foi em algumas horas, 2 horas e alguma coisa assim, ele já chegou assim ofegante ao governante e ele disse só uma palavra, ele disse ao governante: vencemos. Então ele caiu morto. E assim é que surgiu a famosa corrida chamada maratona de 42 quilômetros. Ligeiramente por causa desse fato que aconteceu, porque a batalha estava acontecendo em uma região chamada Maratona. Então o Feidípides correu esses 42 quilômetros. Por isso a maratona hoje tem 42 quilômetros, o percurso. Então, olha só que fato interessante. Ele chegou lá e disse a única palavra: vencemos. E ele morreu. Bom, isso traz para ilustrar que ele deu o recado dele ao mundo. Ele precisava entregar aquele recado, porque senão a história seria totalmente diferente. Todos nós viemos ao mundo porque temos um sentido de vida. Tudo que existe não existe por acaso. Existe porque tem um sentido. Como vimos agora há pouco, se cada um temos uma percepção única da vida, podemos trazer uma forma de ver a vida, um fato, um sentimento, uma emoção única, que se você não der essa percepção que você teve, ninguém mais vai poder dar. Da forma como você viu, da forma original como você pode, como eu posso. Então, escrever um poema é mais do que simplesmente colocar palavras num papel, escrever num formato. Não, é muito mais do que isso. É falar da vida, é falar do mundo. É falar dos sentimentos, daquilo que faz nós lembrarmos de quem somos. Então, todos viemos dar uma palavra ao mundo. Qual palavra você veio dar? Para quem já viu irmãos gêmeos, aqueles que são bem idênticos, que até vestem a mesma roupa, são idênticos, mas cada um vê o mundo de uma forma diferente. Cada um tem uma percepção diferente do mesmo fato. Então isso mostra que todos nós somos únicos. Até mesmo, uma vez eu estava vendo um documentário no Discovery, falando sobre a vida de duas irmãs siamesas, e elas já eram adultas. Elas tinham a cabeça, cada uma sua cabeça, só que o corpo era emendado no meio, juntinho. Só que cada uma tinha uma percepção diferente do mesmo fato, ou seja, elas vinham do mesmo lugar, ao mesmo tempo, da mesma forma, mas cada uma via o mundo de uma maneira diferente. Tinham personalidades diferentes. Somos únicos. Então até te faço uma pergunta: o que te faz ser único ou única? O que é que te faz ser único ou ser única? Desde quando você era criança, que você cresceu, depois se tornou um adolescente, depois se tornou um adulto, para quem for mais de 40 anos, já está em outra fase da vida. O que te faz único? Porque mesmo com todas as mudanças que tiveram dessas fases de uma para outra, o que te faz ser único? Porque fisicamente você mudou. Uma criança para um adulto, o físico muda. Você cresceu, a aparência deu uma modificada, suas energias são diferentes. A energia que você tinha quando era criança é igual à que você tem hoje? A independência, você hoje é mais independente dos seus pais, de quem cuidou de você do que criança? Os seus gostos, as suas afinidades, elas mudaram? Ou são as mesmas? E a sua forma de ver ao mundo, sua maneira de pensar, será que é a mesma desde sempre? Muitos pontos devem ter mudado aí. Mas há algo dentro de você que é único e que não mudou. O que é isso que não mudou dentro de você? Essa linguagem e poesia ela pode ser transmitida através de poemas, que é um formato literário, e que nele
você vai expressar a sua essência, onde você vai ser autêntico, autêntica, original, genuíno, onde você vai se expressar de uma maneira em que você é único. E agora, para passar para a prática, para poder colocar isso no papel, fazer isso ser transmitido para um poema, é preciso agora tirar de dentro e passar para fora. Para começar a escrever poemas, escolha um tema, um motivo, algo que te incita a escrever sobre. E você vai escolher algum motivo, algum tema, uma vivência que você experienciou, um sentimento. Quero falar sobre o sentimento da lealdade. Então, você tem um motivo agora. Você tem um tema. Então, você começa sempre definindo um tema. E se é as primeiras vezes que você está escrevendo, escolha temas em que você tenha mais afinidade. Por quê? Porque você vai treinando, se soltando e percebendo o processo. Quando a gente começa a andar de bicicleta, geralmente é uma bicicleta com rodinhas. Não, a gente não deixa de montar em uma bicicleta, mas ela tem uma rodinha para equilibrar, não deixar cair. E à medida que vamos tendo mais experiência, aí vamos tirando a rodinha. Às vezes tira de um lado, depois tira do outro lado. Por quê? Mas você vai sentindo a bicicleta antes. Porque se já for começar direto sem as rodinhas, quando criança, tem gente que já aprende sem rodinha, mas é muito raro. Nunca vi alguém que começasse a aprender sem rodinhas. Mas aos poucos vai tirando. Mas a pessoa já tem uma experiência com a bicicleta. Não é algo, já não começa já diretão, sem rodinha e sozinho. Vai ter que ter alguém segurando. Na hora que a pessoa confia que ela pode ir sozinha na bicicleta, solta. Então escrever um poema é assim. Comece com um tema, algo que você tem afinidade, um sentimento, uma vivência, uma experiência. E aí você vai percebendo o processo. Você vai se soltando. Você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, não é dom. Que você vai seguindo essas etapas, esse processo, você vai percebendo a evolução do que você quer escrever. Então, aqui, ó, é necessário transmitir a sua mensagem. A sua mensagem é importante porque ela é única, é uma visão única da vida, uma percepção que só você tem, é a palavra que só você pode dar. Então, é necessário sim transmitir a sua mensagem. Depois, imagine como a sua mensagem pode ser transmitida. Como no exemplo, se for falar sobre a lealdade, como eu posso colocar a lealdade em um poema? Vou falar de algum momento, né, um momento marcante que eu vivi, posso falar de alguma experiência de outra pessoa, do qual fiz parte, ou me inspirou. Pode escolher e imaginar um contexto, como vai ser transmitido. Como você imaginar um contexto, onde, quando, como, quem. Essas perguntas vão te ajudando a que você vai descobrindo qual contexto você quer transmitir o seu poema. Uma terceira parte é praticar. Praticar o ato de escrever. Deixe fluir de você para o papel. Não se acanhe em se expressar, porque esse momento vai estar só você. Só você. Escreva no papel, deixe fluir o que você está sentindo, tem vivido, que tem percebido. É só você e o caderno, computador ou algum lugar onde você vai escrever. Então escreva sem medo, deixa sair. É só um momento onde você vai colocar no papel o que você precisa escrever. O que vier na sua mente você coloca no papel. Aqui ainda não vai ser o seu poema, mas o conteúdo que irá construí-lo. Primeiro você escolhe um motivo, escolhe um tema, um assunto, algo que te incita a escrever, que te
faz a necessidade de expor para fora. Imagine como a sua mensagem pode ser transmitida através de relatando um momento marcante, uma experiência que você teve de outra pessoa, ou do qual você fez parte, ou que te inspirou, que te fez inspirar esse motivo, esse assunto. Imagine o contexto, onde, quando, como, quem. E respondendo essas perguntas de forma breve, você vai pontuando como eu vou passar essa mensagem. Isso vai clarificando a sua mente, vai clarificando o seu processo, e você vai em seguida praticar o ato de escrever. Agora é escrever, passar para o papel o que você está sentindo, o que você tem vivido, o que você tem percebido. E é só você e o caderno, então não fique com vergonha, tenho medo de me expressar. Só está você e você. Você não vai compartilhar isso com ninguém. Porque você só está escrevendo, você está colocando para fora. O que vier na sua mente você coloca. Não preocupe se está rimando, não preocupe se é o momento que tem que ficar certinho. Não é agora, porque essa parte de rimar não seria no quarto processo, em que você vai utilizar os recursos da gramática para transmitir a sua mensagem, que é o que você escreveu na etapa 3. Tudo que você escreveu, agora utilizar os recursos gramaticais para poder criar o formato de um poema. Lembre, o formato de um poema, o poema é um formato literário, então a poesia é a mensagem que você vai transmitir. O poema é o formato, é onde as palavras vão estar colocadas em uma maneira em que seja um formato de um poema. Então aqui utilizar os recursos da gramática, que são inúmeros, para a escrita poética. Como, por exemplo, rimas, versos, estrofes, ritmo, métricas silábicas, figuras de linguagem, e você vai abarcando vários desses recursos e ferramentas da gramática. Isso vai te possibilitando ajustar num formato poético. Mas é muita coisa, verso, estrofe. Parece muita coisa, mas o conceito de cada um é tranquilo, porque se você escreve uma linha, você já formou um verso. Se você escreve mais de uma linha, você já começa a formar uma estrofe. E aí você pode aplicar rimas, o conceito de um ritmo, que é fazer com que o poema ele seja agradável de ler. E as métricas, que são um recurso mais aprofundado também. As figuras de linguagem, você pode ir se aprofundando com o tempo nestes recursos. Aqui nesta aula eu não vou me aprofundar neles, porque aqui o princípio é o quê? É que você comece a escrever. Então, aqui o mais importante são as 3 primeiras etapas. É você escolher um tema, um motivo, imaginar um contexto, praticar o ato de escrever. No meu canal do YouTube, tem outros conteúdos em que eu aprofundo em cada um desses itens. Então você pode pesquisar, tem muitos outros conteúdos também voltados às ferramentas e recursos da gramática, em que pego um deles e vou falando. E outros conteúdos virão também pela frente. Então se inscreva também para que você possa ir acompanhando os conteúdos que eu vou postando. Me acompanhe nas redes sociais. Tem as lives que eu faço toda semana no Instagram e no YouTube, para que você possa fazer na prática junto comigo. São lives na prática, chamados Poesia na Prática. E é justamente isso, é incitar a prática. E ali a gente pode tirar dúvida, é ao vivo, pode participar junto comigo e com outras pessoas que também estão escrevendo. Então, essas 4 etapas vão te permitir começar a escrever poemas. Mas não pare por aqui, se aprofunde. A linguagem poética, ela é ampla, ela tem inúmeros recursos e não precisa de você saber todos eles para depois começar. Não. O primeiro passo é escrever. Mas para escrever, você só define o motivo, imagina um contexto e começa a escrever, Essa prática de escrever é que mais vai te enriquecer, é que mais vai te dar poder, porque é o processo de tirar de dentro para fora.
Depois faz o acabamento. Depois dá uma lapidada no seu poema, que é utilizar esses recursos e ferramentas da gramática. Se aprofunde, procure conhecimento. No meu canal tem muita coisa. Você pode aproveitar. Faz sentido você continuar. Buscar essa linguagem. Se você tem dentro de você essa vontade, não pare, continue. Dê vida a isso. Essa chama que começa a acender dentro de você, deixe virar um fogaréu, alimente ela. Você vai ver que irá te trazer benefícios também, como ter um melhor conhecimento de si mesmo, conhecer melhor as suas emoções, seus pensamentos, ver a vida com muito mais profundidade, porque para escrever um poema, falar de vivências, de experiências de vida, do que você sente, do que você pensa, de como você vê o mundo, de como você viveu um dia, um momento, do seu trabalho, do seu relacionamento, escrever para alguém. Olha o quanto que poesia pode abarcar e nos dar a possibilidade de atuar na vida. Escrever um poema para alguém, o tanto que é bonito receber de alguém palavras que são originais, autênticas, que expressam o que a pessoa está sentindo. Isso traz calor humano, liga as pessoas. É engraçado como quando a gente recebe um presente, a gente se sente muito feliz, porque a pessoa tirou um tempo para escolher um presente, embrulhou, colocou um papel bonito, entregou em um momento especial. Ela quer passar um valor que ela sente por nós. Então por isso é bom receber um presente. Mas muitas vezes pegar um presente que já está prontinho e às vezes já pega tudo embrulhado, é muito bom, mas imagina tirar algo de dentro de você mesmo e entregar para alguém. Junto com o presente, né? Não vai substituir o presente, mas traz uma outra experiência para você e para a pessoa que vai receber. Por exemplo, um poema que você escreveu, falando do que você sente, do que aquela pessoa é para você, porque isso vai ser autêntico, vai ser original, saiu de dentro de você. Tem a sua alma ali. Escrever poema é importante, faz diferença. E se tem essa chama dentro de você, alimente, deixe isso virar um fogaréu, tomar conta de você. Essa prática, unir isso com a técnica que a nossa gramática oferece. E se aproveite também das experiências de outras pessoas. Aqui eu compartilho as experiências que eu tive também. E que pode ajudar você, assim como ajudou alunos em oficinas que eu ministro, e eu vi a evolução deles. Então não pare, continue. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dificuldade, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer para mim poder te ajudar. Tem um PDF que vai ficar aqui, você pode ver essa outra aula, e tem outros conteúdos no meu canal também. Siga, não deixe de se inscrever, acompanhe os outros conteúdos, tem minhas redes sociais, tem meu grupo no Telegram, tá tudo aqui no link da descrição. E estou aqui para te ajudar. No que precisar, envie para mim que eu te ajudo. Então eu fico por aqui. Começou a escrever? Não pare. Tchau, tchau.